Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no livro no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. Eu quero ler com vocês a partir do verso 14, diz assim: Depois disso, Manassés construiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto desde o oeste, da fonte de Gion, do vale de Cedron, até a porta do peixe, ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo os deuses estrangeiros e os ídolos que havia ali colocado. Derrubou os altares que havia construído na coluna do templo e todos os altares em Jerusalém, e os jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e oferta de gratidão. Também incentivou seu povo de Judá a adorar o Senhor, seu Deus de Israel. O povo continuou a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor, seu Deus. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma mensagem de humildade e de restauração. Quem foi Manassés? Manassés foi considerado o rei mais perverso da história de Israel. Ele chegou a sacrificar o seu próprio filho, tamanha perversidade. E o interessante é que ele era filho de um rei bom, considerado um dos reis mais piedosos de todo Israel, que é o rei Ezequias. Ele governou durante 55 anos depois que seu pai morreu. E o grande pecado de Manassés, na verdade, o grande mal que Manassés fez foi incentivar completamente Israel à idolatria. Eram aqueles altares feitos, construídos ali a Moloque, que eles sacrificavam as crianças, e aquilo subiu aquela maldade subiu até o céu, provocando assim, acendendo assim a ira do Senhor. Mas o texto que eu li aqui, referentemente a vocês, foi justamente um arrependimento, porque Manassés, quando chegou o exílio babilônico, e ele era um dos que pagava impostos, se submetia à troca de bênçãos, e fala muito disso, né? A troca de bênçãos para aquele momento, para ele poder viver num certo conforto. Aos reis da Assíria pagou muito imposto a Assurbanipal e a todos os outros ali que durante o reinado dele, mas ele se humilhou perante o Senhor. A palavra fala que quando ele orou, Deus viu a intenção do coração dele e Deus ouviu a sua súplica. A palavra fala que Deus ouviu a sua súplica. Quando a palavra fala que Deus ouviu, é porque é como se Deus tivesse atendido o pedido e trouxe ele de volta para Jerusalém. Por quê? Porque ele teria saído humilhado, com um gancho no nariz. Êxodo capítulo 21 diz que o escravo da orelha furada, né? Que quando uma pessoa queria se fazer escrava, mesmo depois dela conseguir a carta de alforria, ela furava a orelha, mas no caso dele foi no nariz, porque significava ainda mais humilhação e muito mais sofrimento. Ele foi arrastado de frente ao povo todo para fora de Jerusalém, mas Deus trouxe ele de volta quando ele orou, devido ao grande sofrimento dele. Agora, o texto que eu li se refere justamente depois da oração, e começa falando: depois disso, Manassés construiu o muro externo. Irmãos, e eu tenho falado bastante a respeito disso, Deus trouxe ele de volta, Deus fez um milagre, mas algumas coisas somos nós que fazemos. Reconstruir o muro fala de uma proteção. Em Eclesiastes capítulo 10, versículo 7, fala que se a cobra ver o nosso muro, uma brecha em nosso muro, por ali ela entrará e nos picará. E a cobra fala justamente de Satanás. Em Zacarias capítulo 2, versículo 5, fala que o Senhor é a nossa muralha. Então é necessário nós reconstruirmos sim as nossas muralhas e nos fortalecemos. Como nós fazemos isso, Alisson? A oração, através da oração diária, sabe? Através da busca pelo Senhor, conseguiremos restaurar ali a nossa proteção. Em Salmo 46 fala que o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação, que Ele é o nosso refúgio bem presente.
Ele está ali na hora do nosso sofrimento, a partir do momento que nós passamos a reconstruir essas muralhas, fortalecer essas partes onde temos deficiência, entregar para Ele, para que Ele possa nos ajudar. A palavra fala de alguns lugares ali, mas eu nem vou entrar para nós não ocuparmos o tempo. Ela fala também que Manassés removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e os ídolos que havia ali colocado. Irmãos, os ídolos falam daquilo que nós colocamos no coração, no nosso coração, no lugar de Deus. Em Ezequiel capítulo 14, versículo 4, diz que Deus atende a nossa oração segundo o nosso ídolo. E para isso é necessário nós limparmos o nosso coração. Eu sei que muitas pessoas colocam pessoas no lugar de Deus. Eu mesmo já coloquei. Colocam talvez uma bênção, talvez até um conforto no lugar de Deus. Por exemplo, irmãos, é bem comum a gente colocar uma pessoa que a gente ama muito, no lugar de Deus, como se aquela pessoa fosse o nosso próprio Deus, nós fizéssemos tudo para aquela pessoa. E assim como o escravo da orelha furada, nós temos que compreender que em Romanos 16, versículo 6, fala que nós somos escravos daquilo que nós resolvemos obedecer. Se nós fizermos tudo por uma pessoa, tolerarmos todas as atitudes dela, nós mostraremos para ela, nós ensinamos para ela justamente como ela deve nos tratar. A tolerância, e respeito deve ser somente a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não abusa nunca da sua autoridade. Deus não... Pelo contrário, a intenção de Deus de remover os altares e os ídolos de nós é para que nós tenhamos uma vida de paz e de abundância, para que nós tenhamos uma vida de dependência total dele. Paulo fala, o que vocês escolhem obedecer? Ao pecado que leva à morte ou a Deus que leva à vida e à eternidade? Nós precisamos compreender essa situação e nós mesmos devemos remover e colocar Deus no lugar dele. O trono do nosso altar, do nosso coração, e é o que é o próximo que eu vou falar, que é justamente a restauração do altar que ele promoveu. Porque o que aconteceu? Ali está falando de Manassés fala de um rei, fala de uma pessoa que influenciava muitas pessoas. A palavra fala que Deus restaurou, levou Manassés de volta, porém o povo não, porque o povo continuou trocando, oferecendo seus filhos e pecando por idolatria, justamente porque era em troca de uma bênção. Então Deus deixou o povo padecer no sofrimento por causa disso. Por causa disso, nós devemos compreender essa situação. Gálatas 6, versículo 7 fala assim, não se deixem se enganar. E eu gosto dessa expressão, não deixem se enganar. Porque nós nos enganamos, irmãos. Achamos que nós podemos fazer da nossa própria fórmula. E às vezes nós mesmos somos o nosso próprio ídolo. Quando nós agimos assim, agimos com arrogância. A dependência ela deve ser colocada totalmente em Deus. Gálatas continua falando, quem plantar na carne colherá corrupção, mas quem plantar no Espírito colherá eternidade. E temos que lembrar sempre que a cada ídolo oferecido, a cada atitude, aquilo que nós suportamos das pessoas, aquilo que toleramos das pessoas, ensinamos a elas como elas devem nos tratar. E devemos ter conosco, do lado nosso, principalmente Deus, meu irmão, no altar do nosso coração, porque Ele sempre quer o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Então, quando nós chegarmos a uma oração com Deus, nós não devemos chegar com ídolos no coração. Devemos deixar. Por exemplo, irmãos, eu sempre falo da restauração de casamento, porque eu sei que alguns irmãos têm uma promessa de restauração. Mas primeiro, nós não devemos falar para Deus como deve fazer e segundo, perguntar se Ele quer fazer. Porque talvez Ele não queira, talvez não seja uma aliança, assim, por exemplo, como Ele não restaurou o povo de Israel, porque eles mantiveram uma aliança com o pessoal da Assíria. Eles mantiveram uma aliança, uma aliança que Deus não aprovava. Há vários tipos de aliança que Deus não aprova. E é importante nós colocarmos, meus irmãos, em oração
para Deus, para Jesus ser a pedra angular. Se ele é a pedra angular, ele é o fundamento daquilo que nós estamos construindo e deixar ele fazer da maneira dele. Esperar o tempo, esperar, porque se nós formos com os ídolos no coração, ele vai responder conforme os nossos ídolos. Ezequiel 14, versículo 4. E provavelmente vai dar ruim. Provavelmente não, certamente vai dar ruim. Então é necessário nós tirarmos os ídolos do nosso coração. A palavra fala que ele derrubou todos os altares que se tinham construído na colina do templo. Ali, todos os altares ele jogou fora da cidade. Ou seja, o alto do templo, o alto da colina, o alto do monte fala da vontade de Deus. Sempre quando Moisés subia ao alto da monte, Jesus subiu ao alto do monte, era justamente para conhecer a vontade de Deus. Então é justamente disso que eu estou falando. Nós devemos jogar fora e não se apossar disso novamente. Depois restaurou o altar e apresentou eles sacrifícios de ofertas de gratidão. As ofertas falam justamente daquilo que nós devemos fazer. Eu sempre falo com vocês e vou repetir, Efésios capítulo 2, versículo 10. As obras que de antemão ele preparou para que nós pudéssemos andar nela. Essas obras, elas devem ser executadas com gratidão no coração. Por que gratidão, irmão Alisson? Porque é tão difícil, às vezes, levar o caminho, a verdade e a vida. E é verdade, irmãos. Às vezes vai ser uma obra de ingratidão dos outros, mas não é pela ingratidão dos outros. É por isso que nós devemos, não tolerar a atitude das pessoas, e sim a de Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas ainda talvez possuam ídolos no coração. E assim como Manassés incentivava pessoas, através da tua força, através daquilo que o Senhor tem colocado no teu coração para fazer, você pode incentivar os seus familiares, você pode incentivar as pessoas que estão perto de vocês a futuramente remover esses ídolos e oferecerem também ofertas de gratidão. A gratidão é pelo que o Senhor fez em nossa vida, restaurando a nossa vida e limpando nós. Irmãos, quem passou pelo processo de reconstrução sabe do que eu estou falando. Alegria e paz durante o processo, mesmo que nós sejamos atacados, eles nos acompanham. Eles nos acompanham. É a gratidão pelo que o Senhor fez. É a gratidão pelo que o Senhor fez. Manassés foi chamado para ser rei, para governar em Judá novamente no período do exílio. É importante lembrar disso, porque o nome Manassés, a etimologia da palavra, significa esquecimento. O esquecimento que se refere justamente ao esquecimento da própria Israel, que estava adormecida em seu pecado, no sono do pecado. Agora o Senhor, Ele é bom, Ele quer nos trazer para perto dEle, meu irmão, porque é só perto dEle que podemos vencer isso que nos assola. É somente perto de Deus, irmão. Se nós formos fazer do nosso próprio jeito para vencer aquilo que nos incomoda, a tendência é afundar cada vez mais. A palavra fala que também ele incentivou, olha só para você ver o que eu estou falando, incentivou o povo de Israel a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor, o seu Deus. A palavra depois continua falando que Manassés foi enterrado no jardim, e isso era de certa forma ali, uma honra, que ele foi, enterrado no lugar onde os seus antepassados foram enterrados. Ele não foi enterrado junto com os reis, não foi a maior honra devido àquilo que ele havia feito, mas pelo menos ele conseguiu ser enterrado e foi registrado no livro, ali a palavra fala no livro dos reis de Israel, que também era uma honra. Ou seja, ele não caiu, assim como o nome diz dele, no esquecimento. A palavra fez questão de colocar ele aqui no final como um rei que se arrependeu e fez que era bom mesmo depois de toda a perversidade. Agora, não há restauração, irmão, sem arrependimento e humilhação. Não há. Não há uma reconciliação com Deus sem arrependimento e humilhação, nós nos colocarmos no nosso lugar, no nosso devido lugar, arrancar aquilo que precisa, fazer aquilo que nós devemos fazer. Deus ouviu a oração, mas foi justamente Manassés que partiu para a ação. Eu oro, mas eu também movo em ação. Eu quero falar, eu oro, mas eu também movo em ação para fazer aquelas coisas que precisam ser feitas. E mesmo que eu não esteja conseguindo, devemos nós clamar a Deus para pedir ajuda e nos fortalecer no meio dessa angústia. É um período de dor, é um período
que traz bastante sofrimento, porque nós começamos a olhar a nós mais de perto. É necessário pedir Deus, sabe? Se eu não estou conseguindo enxergar, Senhor, traz luz aonde tem trevas em mim, traz luz para que eu possa ver aonde estão os meus altares idólatras, para que somente o Senhor habite no meu coração, para que tudo me vá bem. Eu gostaria de deixar, irmãos, essa mensagem hoje, lembrando que o segredo, sabe? O segredo é sempre ter uma vida constante de oração, que hora ou outra nós teremos alguns momentos de deslize, sim, e que o Senhor está aqui para nos ajudar. Ele sabe daquilo que nós precisamos, Ele sabe o quanto é difícil isso para nós, Ele sabe, mas Ele sabe também que nós podemos fazer, irmão. Ele acredita que nós podemos fazer, senão Ele não teria registrado na palavra dele. Então levante-se em prol da tua reconstrução, seja você, sabe, o seu maior incentivador, assim como eu quero terminar como ele fala para Jó no capítulo 4, versículo 3, tu fortaleceste a muitos com as tuas palavras, sabe, levantaste muitos que estavam caídos e fortaleceste os joelhos vacilantes. Aí no versículo 4 ele fala assim, agora você que passa pelo sofrimento, não colocará a tua esperança em teu Deus? Coloque a tua esperança em teu Deus, Ele tem mais para você. Fiquem os irmãos com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.